O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já se faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina, me ilumina. Podemos sentar um minutinho, filhos queridos. Prezado diácono Sena,
nossos acólitos amados, coroinhas, ministros de música, movimento de irmãos, que hoje ajuda a gente na liturgia. Final de semana de muitas bênçãos, tivemos confissão das crianças que vão receber a Eucaristia, tivemos renovação de promessa de batismo, tivemos primeira comunhão na comunidade Nossa Senhora na comunidade Santa Maria dos Anjos, tivemos inscrição de casais para o retiro de Neus, do movimento de irmãos, inscrição de casais para o retiro do movimento Obra Nova Casais, tivemos acampamento de jovens do Júnior, da nossa pastoral da juventude, fui lá celebrar com eles, tivemos um novo grupo de jovens que começou hoje, as reuniões, grupo de jovens Emaús, justamente no dia da passagem de Emaús, veja que coisa, muitas bênçãos, tivemos reunião da pastoral vocacional, bênção sobre bênção, porque nós estamos vivendo esse tempo que é um tempo de bênção, que é um tempo de Páscoa, tempo de nós sairmos por aí, dizendo para todo mundo, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, porque é Páscoa, é Páscoa. E nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos brinda com essa passagem belíssima do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os discípulos de Emaús. Capítulo 24 de Lucas. Vale a pena a gente ler em casa. Porque começa o texto que nós lemos, começa dizendo assim, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana. Então é no mesmo dia. Qual o mesmo dia? Mesmo dia o quê? Mesmo dia que o quê? No mesmo dia, no dia da ressurreição. Você lembra que bem de manhã cedinho, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres foram ao sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. De manhã cedinho foram levar os aromas. Agora o que está acontecendo aqui? No entardecer daquele dia, na tardinha daquele dia, na tardinha do dia da ressurreição, os discípulos estão entristecidos, indo embora de Jerusalém, cabisbaixos, tristes pelo caminho, vão saindo de Jerusalém. Jerusalém aqui para nós hoje, filhos queridos, quer trazer a recordação daquilo que é igreja. Jerusalém é eclesia, é igreja. Jerusalém é o lugar do templo, Jerusalém é o lugar da oração. Então os discípulos estão indo embora de Jerusalém, não querem mais saber do templo, não querem mais saber da igreja, não querem mais saber do lugar de oração, não querem mais saber dos sacramentos, não querem saber de primeira comunhão, não querem saber de batismo, não querem mais saber de Jesus. Jesus morreu. Jesus morreu. Para eles, Jesus morreu. Eles não estão entendendo. Por isso eles estão tristes. Você conhece alguém que já saiu de Jerusalém, que já abandonou a igreja, que já foi embora? Não vou mais à igreja, não quero mais saber de missa, não quero mais saber de padre, não quero mais saber de sacramento, não quero mais saber da palavra de Deus. Para mim Jesus morreu. Jesus morreu, estão indo embora entristecidos, amargurados, sofridos. Jesus era uma esperança para eles, esperança de salvação. Jesus tinha dito, eu sou Deus, eu sou o Salvador. E agora Jesus não estava mais, e já é a tarde daquele dia. Contudo, já faz 3 dias, eles dizem que todas essas coisas aconteceram, eles estão indo embora, desanimados, amargurados, tristes, decepcionados. E aí quem é que se coloca para caminhar com eles? O próprio Jesus. Eles reconhecem que é Jesus do lado deles? Não reconhecem. Quando eu e você, com as nossas dores, com os nossos lutos, os nossos sofrimentos, com as nossas frustrações, com as nossas desesperanças, com as dores do nosso dia a dia, as nossas batalhas, as nossas amarguras, vamos nos desanimando e vamos nos afastando, vamos caminhando, entristecidos, de coração duro, achando que estamos sozinhos. Quem se coloca para caminhar conosco? Sempre Jesus. Jesus nunca deixa a gente caminhar sozinho nas nossas dores, mas acontece conosco muitas vezes o mesmo que acontece com esses discípulos de Emaús. Nós estamos caminhando e Jesus caminha conosco, caminha ao nosso lado, solidário às nossas dores e sofrimentos, mas a gente não enxerga Jesus, e a gente acha que está caminhando sozinho, que não tem ninguém conosco, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me dá um colo, ninguém me faz um cafunézinho,
ninguém faz um bolinho de banana com farofa para mim comer. E a gente vai caminhando sozinho pela vida, mas Jesus caminha do nosso lado. E Jesus vai caminhando com os discípulos, e Ele vai motivando os discípulos, vai conversando com os discípulos. Porque o que é que vocês estão conversando? Nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, Jesus quer conversar conosco. Ele quer saber por que da tua dor, por que do teu sofrimento, por que você está assim cabisbaixo, por que você vai se afastando de Jerusalém, por que você está assim triste, solitário. Jesus quer conversar conosco. Aqueles discípulos que estão ali, eles ainda conversam com Jesus assim: tu és o único em Jerusalém que não sabes. Quer dizer, Jesus está puxando o papo. Sabe, quando a gente quer conversar e a gente acaba fazendo aquelas perguntas tolas, ou dizendo, olha que bonito o teto dessa igreja, olha que legal, olha, tem um tapete vermelho no altar. São coisas que estão ali. Para os discípulos dizerem assim: tu és o único que não sabes. Jesus estava perguntando coisa que todo mundo sabia. Então por que Jesus pergunta coisa que todo mundo sabe? Porque Ele quer o quê? Conversar. Jesus quer conversar com você. Jesus quer motivar você a abrir o teu coração. O que está acontecendo? Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele te conhece melhor do que eu. Ele sabe das tuas dores, das tuas tristezas. Ele sabia por que aqueles discípulos estavam entristecidos. Mas Ele quer ouvir, Ele quer dialogar, Ele quer que você diga por você mesmo. E aí os discípulos começam a dizer as coisas que tinham acontecido com Jesus, o Nazareno, um profeta, muito poderoso em palavras e obras. E aí Jesus dá uma bronquinha neles e diz: vocês são lentos, hein? Vocês demoram para entender. E aí, começando pela palavra, pelos profetas, pelas escrituras, os profetas, a lei, Ele vai dizendo todas as palavras da escritura que falavam dele. E quando Jesus vai falando, vai ensinando pela palavra todos os textos bíblicos que falam dele para aqueles discípulos, o que acontece com o coraçãozinho dos discípulos? Vai ardendo, eles vão sentindo uma alegria no coração, porque a palavra, ela faz o nosso coração arder. Palavra de Deus, escritura sagrada, a lei, os profetas, aquilo que fala de Deus, faz o nosso coração arder. É bom. Claro, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não vai na missa, como é que vai arder o nosso coração? Agora experimenta ler, experimenta folhear um pouquinho a Bíblia, experimenta ouvir a palavra de Deus para ver se não vai te arder o coração. O coração deles ia ardendo. E Jesus foi caminhando ao longo da caminhada deles, e foram indo, e foram caminhando, até chegar diante da casa. E quando chegam diante da casa, filhos amados, qual é a atitude de Jesus? O que Jesus faz? Ele fez de conta que ia passar adiante. Ele faz de conta que vai passar adiante, faz de conta que vai seguir o caminho. Se o evangelista diz, Jesus fez de conta que ia passar adiante, é porque na verdade verídica, verdadeira, Jesus queria o quê? Entrar. Então por que ele fez de conta que ia adiante? Porque ele esperava ser convidado para entrar. Sabe quando a gente chega lá, chega na casa assim, do sogro, da sogra, louco para beber um cafezinho, mas daí a gente não pede o cafezinho, a gente fica esperando a sogra oferecer. Quer um cafezinho, meu genro querido? Ô sogrinha amada, tudo que eu queria era um cafezinho. Senta aqui, meu genrinho, vamos beber um café. Sabe, quando a gente vai visitar um amigo, ou está passando, e aí a gente vai dar aquela disfarçada, né? Não, tá tudo tranquilo, não, beleza, morrendo, a barriga roncando, morrendo de vontade de entrar. Jesus fez assim, fez de conta que ia passar. Ele estava na porta da casa dos discípulos, fez de conta que ia passar. O que os discípulos falaram para Jesus? A palavra diz, eles insistiram com Jesus e pediram, fica conosco, Senhor. Vamos dizer juntos? Fica conosco, Senhor. Olha que bonito, que forte. Mais uma vez, por favor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Pediram para Jesus. E aí Jesus entra
e se coloca à mesa com eles. E à mesa com eles, Jesus toma o pão, abençoa, porque Jesus não come sem abençoar os alimentos. Eu tenho certeza que nessa igreja não tem ninguém que come sem abençoar os alimentos antes. Então Jesus abençoou os alimentos, deu graças, partiu. E quando Jesus parte o pão, eu vou até ler, que é para não falar uma palavrinha fora do contexto. Quando Jesus parte o pão, Jesus senta-se à mesa com eles, toma o pão, abençoa, partiu e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Os olhos deles se abrem no partir do pão. Veja, filhos, o que está acontecendo aqui é uma missa. Jesus está fazendo uma missa a céu aberto. É o primeiro dia da semana, é domingo, é um dia como hoje. É na tarde da ressurreição. Nós vivemos hoje, o ano 2023 é a tarde da ressurreição. A ressurreição foi na madrugadinha de hoje, 2000 anos atrás. Estamos na tardinha da ressurreição. Estamos na tarde do mesmo dia, é tempo pascal. Toda missa é Páscoa, toda missa é dia de ressurreição. Então nós estamos na tarde daquele mesmo dia, do dia da ressurreição. E aí nós caminhamos, viemos para o templo, para a igreja. Nós viemos para Jerusalém. E aí Jesus se coloca, caminha conosco, porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no nome deles, estou no meio deles. Então nós viemos. E aí, aqui, caminhando como discípulos, somos 2, somos 4, somos 10, somos 700, 800. Vamos o quê? Ouvir a palavra. Jesus nos fala. A partir da palavra, Ele nos diz todos os versículos que falam dEle. O nosso coração vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo. E aí, nós vamos estar na mesa com o Senhor. E a mesa com o Senhor, Ele vai partir o pão. E quando o pão for partilhado, os nossos olhos se abrem. E nós reconhecemos Jesus no partir do pão. Veja, com os nossos olhos humanos, a gente enxerga pão e vinho. Mas os olhos da fé nos permitem enxergar Jesus verdadeiramente. Verdadeiro Cristo presente na Eucaristia. Nós cremos quando o pão é partilhado. O pão é partilhado na palavra, na Eucaristia, na sua presença. Eu me alegro quando você vem celebrar comigo aqui. Meu coração, ele entra em comunhão com o seu. Nós caminhamos juntos e Jesus caminha do nosso lado. Você vem com os seus amigos, seus parentes, com as pessoas que você conhece, ou às vezes vem sozinho, chega aqui, encontra os seus amigos de comunidade. É comunhão. Os nossos olhos se abrem. Reconhecemos Jesus na partilha. É Jesus na partilha do sorriso, na partilha do abraço, na partilha do a paz de Cristo, na partilha da palavra, na amizade, no ser cristão, no fazer parte dessa família. E Jesus se dá nessa partilha. Nós o reconhecemos nessa partilha, nesse partir do pão. Os olhos se abrem. Filhos amados, nesse momento em que Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. Mas olha o que pode acontecer antes disso. Pode acontecer, os discípulos estão dizendo as coisas todas que aconteceram. Olha, Jesus Cristo, aquele jovem profeta, poderoso em obras, em manifestações e na palavra, os nossos sacerdotes entregaram para serem crucificados. É bem verdade que as mulheres do nosso grupo foram até o túmulo, deram um susto na gente, porque elas chegaram de madrugada, não encontraram o corpo de Jesus, ainda vieram dizendo que viram os anjos, e que esses anjos estão dizendo que Jesus está vivo. Agora, alguns de nós foram lá também, viram as coisas do mesmo jeito que as mulheres, mas ninguém viu Jesus. As mulheres foram ao túmulo, viram que Jesus não estava, encontraram os anjos e os anjos disseram: Jesus está vivo. E elas voltaram cheias de alegria, vieram no templo e voltaram para casa cheias de alegria. Encontramos Jesus, Jesus vivo e verdadeiro, Jesus na Eucaristia, nós comungamos Jesus, nós partilhamos Jesus na palavra. E aí outros vêm, entram também e podem sair como esses do grupo. Vimos tudo como as mulheres disseram, é verdade. Lá tem missa, lá tem um ministério de música bom, lá tem pessoas que fazem leitura direitinho, o padre falou da palavra,
tudo do jeitinho que as mulheres disseram, mas não vimos Jesus. Pode ser que muita gente venha, entre e vá, sem ver Jesus. Agora, se você quiser ver Jesus, você enxerga Jesus em quem vem rezar com você, na palavra que Jesus ensina e faz arder o coração, e na Eucaristia que abre os olhos. Quando aqueles discípulos, sentados à mesa, veem Jesus partindo o pão, o olho deles se abre, eles creem na presença de Jesus e Jesus desaparece. Por que Jesus desaparece? Porque Jesus ainda estava presente ali, fisicamente, porque ainda precisava levá-los a crer. Agora eles já creem. Eles acreditando, não precisa mais Jesus estar presente no corpo físico de homem, basta estar presente na Eucaristia. A presença de Jesus eucarístico já é Jesus. Por isso Jesus desaparece da frente deles, fica presente na Eucaristia, e eles se enchem de alegria e voltam para Jerusalém. Vamos voltar para a igreja, eles dizem, voltam para Jerusalém correndo. Lá eles encontram os outros 11 discípulos e partilham com os 11 discípulos e dizem, verdadeiramente Jesus ressuscitou. Vamos dizer isso? Verdadeiramente Jesus ressuscitou. É isso, meus amores, é isso que nós vivemos. Eu e você estamos na tardinha do primeiro dia, estamos no dia da ressurreição. Alguns estão tristes e cabisbaixos, outros estão agora reconhecendo Jesus na palavra. Arde o coração de muitos, aqui está ardendo o coração, e nós vamos sair muitos dessa igreja dizendo, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Ele vive e reina, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive temor não há. A minha vida, o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vive está. É preciso todos os dias renovar esse convite, filhos, esse convite que a gente fez. Fica conosco, Senhor. Vamos dizer juntinhos? Fica conosco, Senhor. Existe uma música, filhos, ela é a oração de um grande padre, Padre Pio. Com base nesse texto da Sagrada Escritura, o Padre Pio fala justamente isso. Ele faz esse convite. Porque esse convite, filhos queridos, é preciso que a gente repita todos os dias. Todo dia você precisa convidar Jesus para ficar com você. Já pensou? Jesus está na tua porta, esperando você convidar, e você não convida? Ele vai para frente, não vai ficar lá plantado. Ele tem outras pessoas para visitar. Ele precisa que você convide. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, fica conosco. Nessa oração, Padre Pio nos ensina. Ele diz justamente isso. Ele pede assim: fica, Senhor, comigo. Ele reconhece, é preciso que a gente reconheça, preciso da tua presença. Fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes que facilmente eu sou fraco, te abandono, preciso de ti para não cair. Filho amado, você precisa de Cristo para não cair? Precisa? Ou você consegue se manter de pé sozinho? Consegue se manter de pé sozinho? Se você precisa de Cristo para não cair, diz isso para Ele. Diz: Senhor, fica comigo, eu preciso de Ti para não cair. Fica comigo, Senhor, se queres que eu te seja fiel. Se Tu não ficares comigo, eu não consigo ser fiel, Senhor, eu sou fraco. Fica comigo, Senhor, se queres que eu te seja fiel. Seja, Senhor, para mim um grande abrigo, porque embora minha alma seja muito pobrezinha, ela deseja ser para Ti um lugar de consolação, um ninho de amor, um ninho de quietude e de oração. Eu não peço o que não mereço, mas a Tua presença, Senhor, eu quero ter. Fica, Senhor, comigo para que eu ouça a Tua voz. Fica, Senhor, comigo porque Tu és meu grande amigo. Tu és a minha luz. Sem Ti, Senhor, eu ando nas trevas. Então fica, Senhor, comigo para me dar a conhecer a Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, Tu és o meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo,
Se queres que eu te seja fiel, seja meu grande abrigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo, porque eu preciso da tua presença, para não te ofender. Facilmente, Senhor, eu te abandono. Preciso de ti para não cair. Se você sente que precisa de Cristo, convida Ele para ficar com você. Pede para Jesus. Fica, Senhor, comigo. Seja sincero no teu pedir. Os meninos vão cantar. Vai ser uma oração para a gente. A gente vai cantar. Você vai olhando a letra que vai aparecer ali e vai rezando. Se você sente que precisa de Cristo, pede. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor.